Olá a todos, sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias. Convidamos vocês para a conferência web intitulada Proporcionando uma abordagem informativa ao trauma psicológico de maneira culturalmente apropriada. Meu nome é Fabrícia Prado e eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência, que foi originalmente apresentada em espanhol e tendo como anfitrião o Dr. Mancini, que é o diretor do Centro Latino Hispânico de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, PTTC. Essa tradução são as palavras na íntegra, tanto as palavras do anfitrião como as palavras do palestrante. Antes de apresentá-los ao palestrante de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre essa apresentação de hoje. Essa conferência está sendo gravada e arquivada para reprodução futura e também está sendo gravada em inglês. Ao término da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas que foi gerada na apresentação ao vivo em espanhol e eu também as traduzi para apresentar aqui. Há perguntas muito interessantes e estaremos fornecendo todas elas e suas respectivas respostas que foram dadas pelo palestrante no momento da conferência ao vivo. Também solicitaremos que você complete uma breve pesquisa ao final deste webinar. Esta é uma avaliação de satisfação e é importante para o trabalho que a ATTC faz e oferece a oportunidade de melhorar os esforços de treinamento. Embora a ATTC não forneça crédito para educação continuada para este evento, pretendem fazê-lo para eventos futuros. Então, vamos começar apresentando o Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e sua equipe. O ATTC Nacional Hispânico-Latino se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, por suas siglas em inglês. É uma organização sem fins lucrativos localizada no Novo México. A NALBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo de saúde mental e também para chamar a atenção para as grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NALBA é o senhor Fred Sandoval. Esse ATTC faz parte de uma rede ATTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de serviços de tratamento e recuperação de drogas. Estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, chamado SEMSA, a rede ATTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PERFAR, 2 centros de área de enfoque nacional e um escritório de coordenação das redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os ATTCs internacionais de HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí você pode ver o mapa
dos ATTCs que têm base nos Estados Unidos. O ATTC nacional, hispânico e latino tem um foco nacional para atender as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades. O ATTC hispânico e latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, que é o diretor do projeto, Maxine Henry, co-diretora do projeto, e Ruth Yanes, assistente executiva. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, que também é parte da organização irmã PTTC, que é o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica de Prevenção. E forneceremos informações de contato ao final desta conferência web. Pois bem, então, começando por apresentar o palestrante desta conferência, que foi o Dr. Hernandes. Ele trabalha há 31 anos no campo da saúde e serviços humanos, desenvolvendo, implementando e avaliando programas de prevenção, intervenção, tratamento e recuperação que são culturalmente e linguisticamente adequados para jovens e adultos. O Dr. Hernandes é um treinador e facilitador profissional e fornece assistência técnica individualizada e apoio a organizações que prestam apoio à prevenção, intervenção, tratamento e recuperação de drogas. O Dr. Hernandes tem muitos anos de experiência em assessoramento, consultoria e supervisão clínica no campo de abuso de substâncias para profissionais dessa área. Hanner é uma pessoa em recuperação do abuso de drogas a longo prazo. Ele tem um compromisso pessoal de eliminar as disparidades na saúde, concentrando-se na equidade na saúde, usando um foco em justiça social. Então, o que você vai ouvir a partir de agora é uma tradução das palavras na íntegra que foram usadas pelo Dr. Hernandes durante essa conferência web em vivo. Então, o Dr. Hernandes expressa seu agradecimento ao Dr. Mancini pela oportunidade de colaborar e a todos os funcionários para a preparação deste seminário. Como ele disse, ele está em recuperação a longo prazo e ele diz: para mim, o que isso significa é que eu não usei nenhuma droga, incluindo álcool, nos últimos 32 anos, e que isso me permite ser um membro produtivo da minha família, da minha comunidade e fazer o tipo de trabalho que eu faço diariamente para a comunidade latina e hispânica nos Estados Unidos. Nas palavras do Dr. Hernandes. Hoje estamos lidando com a questão do trauma e achamos importante começar com uma definição no nível de trauma individual. O trauma individual resulta de um evento, uma série de eventos, um conjunto de circunstâncias negativas vivenciadas por um indivíduo. Tais eventos e circunstâncias podem ser fisicamente ou emocionalmente prejudiciais e ameaçar a vida com efeitos adversos duradouros sobre o funcionamento do indivíduo. O trauma individual afeta o bem-estar mental, físico, social, emocional e espiritual. E esta é uma definição de SAMHSA. Devemos sempre pensar que o trauma afeta a pessoa de uma maneira holística. Afeta a pessoa em todas essas partes: mental, física, social, emocional e espiritual, mas também afeta as famílias e comunidades. Em relação ao trauma, devemos também colocar atenção sobre o aspecto do trauma histórico. E a definição de trauma histórico é que o trauma histórico é um evento, um conjunto de eventos
que acontece com um grupo de pessoas que compartilham uma entidade específica. Pensem na comunidade latina em relação a essa definição. Essa identidade pode ser baseada na nacionalidade, afiliação tribal, etnia, raça ou afiliação religiosa. Os eventos geralmente são realizados com intenções genocidas ou etnocidas e resultam na aniquilação ou interrupção das formas tradicionais de vida, cultura ou identidade. Cada evento individual é profundamente traumático e quando os eventos como um todo são observados, representam uma história de perturbação cultural sustentada e destruição de uma comunidade. Em outras palavras, o trauma não afeta apenas o indivíduo, a família, afeta a comunidade, e isso inclui eventos históricos que aconteceram anos atrás e continuam a impactar a nossa gente, a nossa comunidade diariamente. Há 3 categorias para conceituar trauma, e isso inclui direto, indireto e insidioso. Então, vamos rever esses 3. O trauma direto ocorre quando uma pessoa é o alvo do trauma. Já que as pessoas experimentam trauma no nível individual, o trauma indireto implica a resposta de uma pessoa a eventos difíceis ou graves sofridos por outra pessoa com quem essa pessoa identifica como próxima. Vamos pensar sobre a família latina. Quando uma pessoa dessa família ou várias pessoas dessa família têm experiências com trauma, há outras pessoas que são afetadas por isso. E então, o trauma insidioso, que ocorre quando os indivíduos são desvalorizados pelos que estão no poder. E essa experiência geralmente persiste ao longo da vida e tem um efeito cumulativo. Mais uma vez, peço que vocês pensem nessas comunidades e famílias latinas nos Estados Unidos e como a repressão e a discriminação afetam os processos de trauma para com o nosso povo. Então, devemos falar um pouco sobre como fazer tratamentos que sejam informados sobre o trauma, ou seja, de uma abordagem informativa sobre trauma. Um indivíduo, programa, organização ou sistema que percebe o impacto do trauma e compreende vários caminhos para a recuperação, ou seja, existem várias maneiras pelas quais as pessoas podem melhorar esses aspectos do trauma. Isso também reconhece os sinais e sintomas de trauma em clientes, famílias, funcionários e outras pessoas envolvidas no sistema. Note que mencionamos clientes e famílias novamente, mas incluímos pessoas, incluímos o nosso pessoal, incluímos os funcionários, e nós que trabalhamos com pessoas nas comunidades e famílias, também podemos ser expostos a esse trauma secundário. E é importante entender isso. E essa noção, essa abordagem informativa ao trauma, também responde ao integrar totalmente o conhecimento sobre o trauma nos procedimentos e práticas políticas e procura resistir ativamente à retraumatização. Em outras palavras, deve estar totalmente incluído em tudo o que fazem, incluindo políticas de organização pública e, finalmente, aqui, a adaptação de princípios e práticas que promovam uma cultura de segurança, empoderamento e cura, isto é, o sistema completo deve ser informado sobre o que é o trauma e deve responder de maneira positiva a nossas comunidades. Existem experiências e fatores que contribuem para o trauma nas comunidades hispânicas e latinas. Por isso, vamos rever algumas delas.
Geralmente, o que entendemos a respeito de trauma inclui abuso verbal, abuso físico, sexual, mental e espiritual, e assim por diante. Eu diria que existe muito conhecimento em nossa sociedade de que essas coisas existem. Mas às vezes esquecemos que a pobreza também tem impacto traumático e que ter a experiência da pobreza é uma experiência traumática para tantas pessoas. Também experiências com violência. Reconheça que, incluindo trauma e violência, estamos falando sobre violência de gênero, violência em comunidades, violência de gangues, violência policial e elementos negativos nas comunidades e violência não física, pois a violência também é psicológica. Muito do que está sendo dito hoje, dependendo do que você está prestando atenção, é sobre o que está acontecendo em nível nacional ou regional em relação à imigração e à separação de famílias. E esse impacto não é apenas traumático quando as pessoas vêm aqui para os Estados Unidos. Também é traumático no processo de imigração, porque esses processos significam que as pessoas tiveram que despedir-se de familiares, amigos, vizinhos, e então há um longo e difícil caminho para chegar aos Estados Unidos. E isso também é traumático em si. Agora você pode imaginar, depois de tudo isso, chegar a um lugar onde as famílias serão separadas. Os bebês, as crianças separados dos pais. E todas as experiências traumáticas que são resultantes disso para as crianças, para os adultos e para todas as pessoas envolvidas nesses processos. Em seguida, temos experiências de homofobia, racismo e sexismo e outras formas de discriminação que existem na sociedade cotidiana e são vistas na mídia, em que as pessoas vão para procurar e receber serviços. E em muitos lugares onde vão, há muitas experiências com essas formas de discriminação. O uso de substâncias controladas, incluindo álcool, também pode ser uma experiência traumática. Imagine uma pessoa que, por exemplo, injeta heroína de 10 a 15 vezes por dia, ou inala cocaína, ou fumo, ou álcool. Todos esses processos também podem ser traumáticos para pessoas dentro de nossas comunidades. E uma área muito importante, a qual devemos prestar atenção também, é a experiência com sistemas de justiça criminal, incluindo cadeias e prisões. Se vocês não sabem, existe aproximadamente 2,3 milhões de pessoas nas prisões nos Estados Unidos. E uma grande proporção dessas pessoas é latina e hispânica. E esse processo de estar preso é traumático para o nosso povo, assim como, por exemplo, também não ter onde morar, estar desabrigado e morar na rua, também são processos traumáticos, porque daí pode vir o uso de substâncias, a fome, as experiências com a pobreza, tudo isso causando traumas na nossa população. Além disso, há outras causas, como acabamos de ver, quando, por exemplo, o furacão Dorian e o que ele fez no Caribe e em outras partes do mundo, também o furacão Maria e Porto Rico, e tudo o que acontece a essas pessoas que vivem esse tipo de experiências com eventos que são traumáticos. Pense em guerra, pense no tipo de violência que existe em nossas comunidades e tudo isso que pode contribuir para o desenvolvimento de traumas em nossa população. E há um grande número de outros fatores que contribuem para traumas,
E quero que vocês pensem e considerem esses outros fatores também. As pessoas que sofrem traumas crônicos ou múltiplos, repetidos, incluindo traumas históricos, têm maior probabilidade de apresentar sintomas e consequências mais pronunciadas, incluindo a deterioração da vida social. Pensemos em como a vida social da nossa população é interrompida quando eles experimentam traumas. Isso pode levar a impactos nos processos educacionais, no trabalho. Por exemplo, sabemos que pessoas podem abandonar a escola ou sair do trabalho ou serem despedidas dos seus trabalhos porque elas não são consistentes ou não podem cumprir com suas responsabilidades educacionais ou profissionais. Isso pode levar as nossas comunidades a desenvolver a depressão, ansiedade, e muitos têm e relatam ter dificuldades para dormir. E esses aspectos, esses impactos negativos também incluem relacionamentos individuais ou relacionamentos entre o casal, entre membros da família, entre amigos, nas relações de trabalho. E também há muitas pessoas que buscam se automedicar por causa desses traumas, de modo a levar ao uso de substâncias como álcool e a dependência e vícios. E em muitas pessoas também ocorre riscos de automutilação, suicídio e violência. Há muitas pessoas que usam automutilação e isso afeta também seus entes queridos que estão ao seu redor. E muitas pessoas pensam em tirar suas vidas. E muitas pessoas, de fato, chegam a tirar suas vidas, porque não entendem e não sabem como lidar com o que está acontecendo em sua vida diária. Existe um alto risco de doenças físicas e transtornos mentais, e as doenças físicas são agravadas quando a pessoa tem experiências com traumas. E sabemos que também há um grande número de transtornos mentais, como os mencionados anteriormente, como a ansiedade, depressão e outros problemas que as pessoas podem experimentar nesses processos. Bom, agora falando sobre fatores culturais específicos das culturas e famílias latinas e hispânicas. Então, devemos levar em consideração como pessoal, como funcionários, como profissionais, prestando serviços a esses indivíduos, famílias e comunidades. Se você não tem muita informação sobre esses elementos culturais, sugiro que você procure mais treinamento. Aqui estão alguns deles. O primeiro é o familismo. Isso significa abordar toda a família, no coletivo. E você não vê o individualismo como é promovido nos Estados Unidos. A definição de família, a definição latina e hispânica de família é muito mais ampla e pode incluir os compadres, as comadres e outras pessoas da comunidade. Lembre-se também de que quando os latinos migram para os Estados Unidos, talvez nem toda a família tenha vindo com eles. Então, qual é a definição de família? A definição de família para os latinos está organizada em torno do coletivo. Outro elemento cultural, e vamos falar um pouco mais sobre isso depois também, sobre essa noção de família como coletivo. O seguinte elemento cultural, também muito importante, é o personalismo, pois é a ênfase nos relacionamentos que promovem a compensação com respeito e bondade, incluindo a disposição de responder uma série de perguntas que são um pouco mais pessoais.
E se você trabalha com pessoas latinas, você vai perceber, ou já deve ter percebido, que essas pessoas perguntam várias coisas pessoais, como quantos filhos você tem, de que país você é, o que você gosta de comer, se você é casado, onde você mora. Então, esse personalismo é algo que nós, como latinos, procuramos e exigimos para se conectar com os outros. E o próximo é o respeito. O respeito, bom, antes do respeito, com relação ainda ao personalismo, há muitas pessoas que têm dificuldade em responder perguntas pessoais. E eu sugiro que a essas pessoas que pensem em como responder algumas dessas perguntas que os latinos fazem, que são um tanto pessoais, sem fornecer muita informação. E dessa maneira, demonstrar que você tem respeito e competência cultural. Então, o respeito é promovido de acordo com a posição e o papel dentro da família, a posição social, gênero, status econômico, entre outros. Mas nós, como latinos e hispânicos, estamos sempre colocando atenção a essa questão do respeito. Existe também o elemento da espiritualidade e religião. E embora nos Estados Unidos muitas pessoas gostam de pensar que essas duas coisas devem vir separadas, para o nosso povo, para os latinos e hispânicos, espiritualidade e religião andam de mãos dadas. Ou seja, não há muita separação entre as duas e não significa que seja assim para todas as pessoas, mas para algumas pessoas isso é uma verdade. Embora exista respeito pela ciência e pela medicina, a comunidade latina e hispânica incorpora diversos elementos religiosos e espirituais em sua maneira de ver a vida, de pedir ajuda e de resolver problemas. Lembre-se que a Associação de Drogas dos Estados Unidos reconhece esses elementos de espiritualidade e religião sobre como tratar as comunidades latinas e hispânicas, e precisamos entender que, embora existam muitas pessoas que não gostem de falar sobre espiritualidade e religião, isso sempre está presente em nossas interações com as comunidades latinas e hispânicas. Outros elementos culturais incluem o marianismo, que vem da interpretação da Virgem Maria e da expectativa de que a mulher se case, tenha filhos e se sacrifique por sua família. E essa questão de se casar não é um problema negativo, mas se isso torna-se uma expectativa de que todas as mulheres devem se casar, vemos o estresse que isso pode criar. Assim como fazer com que elas se sacrifiquem por suas famílias e que suas necessidades venham por último, o qual também pode ser problemático para as mulheres, porque isso é um elemento que existe em nossas comunidades como expectativas culturais, mas que cria estresse para as mulheres e para famílias inteiras. Se as mulheres exibem essas características da marianidade, para os homens, por outro lado, existe o elemento do machismo. Essa característica cria uma diferença significativa entre homens e mulheres. Ou seja, o homem é reconhecido como a pessoa de autoridade na família. Isso implica em alguns comportamentos que são aceitáveis entre homens que não são aceitáveis entre as mulheres. Além disso, o pai é visto como o provedor da família. E quero falar um pouco sobre algumas coisas que existem que muitos não prestam atenção, como para os homens latinos. Como um homem porto-riquenho, eu fui ensinado que homem não compartilha sentimentos, que homem não chora, que homem deve se comportar de uma certa maneira. E se você observa tudo isso
influencia no tratamento e isso influencia em como fornecer ajuda às pessoas. É importante ver como isso tem impacto sobre os homens e como eles pedem ajuda especificamente e como se comportam com relação ao tratamento. Particularmente quando se trata de tratamento, diz-se que as pessoas precisam compartilhar e superar seus sentimentos e esse tipo de coisas. E isso pode dificultar esse processo para os homens. Entretanto, nem tudo sobre machismo é ruim. O pai ser um provedor da família, eu digo e repito, isso pode ser muito bom. Ser o provedor da família, cuidar da família, ser o cuidador das pessoas, o que protege a sua família. Enfim, então, incluímos aí também a questão da confiança, e a confiança é um elemento central que requer tempo para o seu desenvolvimento. Compreender, respeitar e incorporar todos esses elementos culturais contribui para o desenvolvimento da confiança. E antes que possamos falar de coisas difíceis à nossa comunidade, ao nosso povo, eles precisam desenvolver a confiança de uma maneira bem prática. E vê-se que isso não acontece ao acaso. Ao incorporar todos esses elementos, seremos ajudados a obter maior sucesso em relação ao tratamento das comunidades hispânicas e latinas nos Estados Unidos. E agora, vamos falar um pouco sobre o foco na resiliência e na força, ou nas fortalezas, nos pontos positivos, nas qualidades. Muito já foi escrito e existem muitas pesquisas sobre resiliência. Recentemente, eu ouvi uma pessoa que tinha muita experiência em trabalhar com trauma e ela definiu dessa maneira a resistência, que resiliência é poder diante a adversidade, resistência e poder diante adversidades. Muitas pessoas têm a força, o conhecimento, a experiência e a capacidade de melhorar seu estado de saúde e a sua situação atual, concentrando-se no que é possível. Nós temos muita experiência. Há pessoas que dizem, vai ser muito difícil, ou você não será capaz de fazer isso. Ou que essa pessoa está completamente destruída e precisa ser reconstruída. Mas se utilizarmos essa perspectiva de olhar para uma pessoa do ponto de vista do déficit, o que teremos como resultados? Mas quando usamos uma perspectiva focada nos pontos fortes, promovemos a resiliência em nossa população e então damos a essa população o controle sobre suas vidas e sobre suas comunidades. Agora falando sobre triagem e avaliação relacionada ao trauma. A falta de triagem e de avaliação especificamente relacionada ao trauma pode impedir que o tratamento de saúde mental e uso de substâncias seja bem sucedido. Se você não se concentrar nisso, haverá um impacto negativo no sucesso. Os sintomas de trauma não reconhecidos e não tratados podem levar ao término prematuro ou a um risco maior de recaída de sintomas psicológicos ou uso de drogas e piores resultados. Pois, se não reconhecermos os sintomas e não incorporarmos o problema do trauma no tratamento, a pessoa pode desistir antes mesmo de iniciar o tratamento ou também ter um risco maior de recaída. A triagem e avaliação psicológica também pode evitar erros de diagnóstico e planejamento inadequado do tratamento.
Pessoas com histórico de trauma geralmente apresentam sintomas que atendem aos critérios para outros distúrbios. Portanto, avaliar de maneira competente é importante para entender o que está acontecendo com as nossas populações. Aqui vocês podem ver algumas considerações importantes relacionadas à triagem e avaliação psicológica do trauma. Então, aí é sugerido que nós utilizemos apenas instrumentos validados para fazer a triagem e a avaliação. Embora há pessoas que não usam nenhum instrumento validado, simplesmente fazem uma série de perguntas durante uma conversa, é recomendado que usemos instrumentos que foram validados. Pergunte a todos os seus clientes sobre uma possível história de trauma. Use uma lista de verificação para aumentar a identificação adequada dessa história e tenha cuidado ao fazer perguntas para que não fiquemos muito aprofundados em detalhes sobre esse histórico de trauma e acabar por retraumatizar a pessoa. Por isso, é importante documentar, porque dessa maneira não precisamos fazer perguntas repetidas às pessoas. E temos muito disso no nosso sistema de saúde mental atual, em que a pessoa que faz a triagem faz às pessoas algumas perguntas. Então, elas passam para uma outra pessoa que vai fazer, por exemplo, uma avaliação biopsicossocial, e essa pessoa faz as mesmas perguntas. E então a pessoa passa para o conselheiro, para o terapeuta, que faz mais uma série de perguntas adicionais. Então, a pessoa pode se sentir, nossa, eu vivi essa experiência traumática na minha vida várias vezes, e agora eles estão me fazendo essas mesmas perguntas, me fazendo repetir tudo isso e revivenciar tudo isso. Então, é muito importante evitar esse processo. Porém, no início do tratamento, devemos avaliar todos os clientes que têm histórico de exposição a eventos traumáticos em suas vidas e, novamente, de maneira cuidadosa para não retraumatizar as pessoas. Mas não devemos atrasar a triagem. Não espere por um período de abstinência ou de estabilização de sintomas para então investigar. Devemos fazê-lo imediatamente, porque queremos incorporar tudo isso no plano de tratamento. Aí, continuamos com essas considerações. Não exija que os clientes descrevam em detalhes esses eventos traumáticos e não faça com que as pessoas se aprofundem em explicar detalhes sobre traumas. Basta detectar o suficiente para incorporar no plano de tratamento. Se a pessoa confirma experiências com traumas, pergunte sobre pensamentos e comportamentos suicidas. É extremamente importante que no início se faça essas perguntas e que haja um acompanhamento, um follow-up com relação aos pensamentos e comportamentos relacionados ao suicídio. Há muitas pessoas que fazem tentativas de suicídio e muitas pessoas que chegam a completar, a fazer o suicídio por causa de experiências traumáticas. Tenha em mente que alguns clientes não estabelecerão as conexões entre seus traumas e seus padrões de comportamento problemáticos, como o uso de drogas, como o uso de álcool, e existem pessoas que têm traumas, mas não entendem que isso está causando esses problemas de usar álcool e drogas, e por esse motivo é importante que prestemos atenção a essa ruptura entre os sintomas e o que as pessoas estão fazendo para automedicar-se.
Fale sobre como você usará essas informações que a pessoa está lhe dando para fazer o plano de tratamento dele. E discuta qualquer ação imediata necessária para organizar referências de suporte interpessoal ou a agências comunitárias ou ao tratamento. E é extremamente importante ter colaboração com outras organizações e com indivíduos que forneçam esse tipo de serviços. Por quê? Nossa agência, às vezes, tem o serviço, mas eles não têm tudo o que é necessário. E lembre-se de que as pessoas nessas situações precisam de muito apoio, muita atenção e muito cuidado. Nessa próxima tela, você pode ver aí alguns exemplos de instrumentos para avaliação psicológica do trauma. Se você não tem nenhum conhecimento sobre ACEs, em português, EAI, experiências adversas na infância. Há várias perguntas específicas sobre experiências adversas na infância, e essa é uma ferramenta usada nos Estados Unidos e também em outros países, que é muito útil. E aí você tem um link, se você quiser ler e aprender um pouco mais sobre isso. Do SAMHSA, aí o tip número 57, que é usado para detectar e avaliar a presença de experiências de vida adversas ou traumáticas, e também você pode ver aí o link. O tip 57, combinado com outros tips, é um recurso muito bom. E sugerimos que você visite o site do SAMHSA e observe o tip 57 e outros que têm a ver também com considerações culturais. Isso você pode encontrar em inglês e em espanhol. Para pessoas com ideias suicidas, também existe o tip 50 do SAMHSA, que é especificamente do Centro de Tratamento para Abuso de Substâncias, e esse é para ajudar as pessoas que têm tendências ou pensamentos suicidas. Ok, então agora falando sobre algumas estratégias, técnicas e sugestões adicionais para o trabalho com as comunidades hispânicas e latinas. Para mim, isso começa com as nossas organizações, as nossas clínicas. Elas devem, em primeiro lugar, empregar funcionários que falem espanhol ou português ou outras línguas e entendem a cultura dos clientes e o impacto do trauma. Portanto, devemos fazer isso de uma maneira muito específica e organizada. Como eu visito muitas agências nos Estados Unidos, e aqui onde moro e trabalho em Massachusetts, quando eu entro numa agência, numa clínica, e pergunto às pessoas que estão na recepção, e dizem que terem pessoas latinas aí, porque eu falo inglês, imediatamente mudo para o espanhol. E eu posso notar que as pessoas responsáveis, ou as pessoas aí da recepção, pode ser que saibam uma palavra ou outra em espanhol, mas não são realmente bilíngues. Eu falo com um terapeuta, com um clínico, com a equipe da agência, e eles não têm funcionários que falam espanhol. Ou tem pessoas que falam espanhol de maneira limitada. E isso é problemático. E além disso, o nosso pessoal, o nosso povo, a nossa comunidade não fala apenas o espanhol. Muitas pessoas falam inglês, mas muitas pessoas falam português e também podem falar outras línguas. Portanto, nós precisamos avaliar quem é a clientela que temos a um nível comunitário. Quem são essas pessoas que entram pela porta das nossas agências? Quem são as pessoas que queremos que entrem, mas que não estão chegando? E então avalie quais idiomas estamos usando e em relação aos idiomas e funcionários,
não estou me referindo apenas à questão da língua, do idioma falado, mas também aos materiais que foram produzidos em espanhol, português e outros idiomas que nosso pessoal usa, e além disso, que os funcionários saibam como lidar com aspectos de trauma. E se eles não sabem, a questão que eu tenho é: o que a sua agência, a sua clínica, a sua organização está fazendo para garantir que os funcionários recebam o treinamento apropriado, para que eles sejam informados ao trauma, um tratamento informativo sobre o trauma. Além do treinamento apropriado, também podemos discutir com os clínicos, com o pessoal clínico, os terapeutas, a equipe clínica, sobre supervisão clínica e garantir que eles pratiquem o autocuidado. Como consultor e treinador em todos os Estados Unidos, eu sempre faço as perguntas para os clínicos que estão nas minhas aulas, cursos e seminários. Eu pergunto a eles: quantos de vocês estão sob supervisão clínica? E às vezes metade das pessoas levanta a mão. Às vezes 25% das pessoas levantam a mão. Em alguns grupos, 100%, todas as pessoas respondem que sim. E então, faço perguntas sobre a sua experiência com supervisão. E muitos deles me dizem que recebem supervisão de tempos em tempos, ou que simplesmente o supervisor faz perguntas no corredor como: e aí, como você está indo? Tudo bem? Você tem alguma pergunta? Mas isso não é supervisão clínica. Se as pessoas não têm supervisão clínica adequada, como estamos garantindo que eles estejam realizando o seu trabalho corretamente? E como podemos garantir que eles estão bem com eles mesmos? Lembre-se de que trauma é algo que uma pessoa que ajuda e trabalha com isso, uma pessoa que ajuda outras pessoas, também pode experimentar. E precisamos criar um espaço confortável, seguro e confidencial em nossas agências ou organizações. As pessoas não deveriam estar conversando nos corredores sobre as questões de traumas e suas experiências. Isso deve ser feito em um local seguro e confidencial. Além disso, devemos desenvolver políticas internas informadas sobre o trauma. Isso significa que temos que incorporar os elementos culturais hispânicos e latinos em nossas práticas e desenvolver relacionamentos com organizações que também oferecem serviços culturalmente apropriados para que eles sejam referências dentro das nossas agências. E precisamos colaborar com eles e com outras organizações. Devemos também desenvolver acordos de colaboração por escrito. E, finalmente, lembrar que existem inúmeras pessoas que chegam às nossas agências que não possuem documentação para estarem legalmente nesse país. Portanto, nosso espaço de trabalho deve ser seguro para os imigrantes, para que também não os retraumatizemos. Por exemplo, fazendo perguntas de maneira inapropriada sobre o status legal nesse país. Pois, se o fizermos, as pessoas poderiam dizer: eu não vou voltar nesse lugar. Ou elas podem dizer: eu vou ali ao banheiro e volto daqui a pouco, e nunca mais voltarem. E podem não retornar por medo de serem denunciadas e deportadas e assim por diante. Então, lembre-se de que nem todos nos Estados Unidos têm documentação
e que é nossa responsabilidade ajudá-los também. Bom, havia muita informação a ser apresentada em pouco tempo, mas essa foi uma introdução a esse assunto e também uma oferta de alguns recursos que vocês podem utilizar. E essas foram as palavras do Dr. Hernandes. Então, agora, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas, e há várias perguntas que surgiram durante essa apresentação ao vivo, que são muito interessantes, perguntas que fizeram surgir tópicos ou detalhes do que foi falado durante a apresentação. Logo após esta sessão de perguntas e respostas, eu vou mostrar as informações de contato do Dr. Hernandes e a última coisa vai ser a pesquisa de avaliação. E peço que vocês fiquem até o final para poder participar de todas essas etapas. Ok, então eu vou deixar na tela as informações do ATTC Nacional Hispânico e Latino e vamos então iniciar a sessão de perguntas e respostas que foi organizada pelo anfitrião desse webinar, que foi o Dr. Mancini, e as perguntas foram feitas através de uma caixa de perguntas e respostas. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Alguém perguntou, eu trabalho com jovens latinos em idades entre 13 e 18 anos, em um grupo de prevenção da juventude em Charlotte, na Carolina do Norte. Muitas vezes temos jovens que têm dias bons e dias ruins, e podemos observar isso. Como podemos evitar a retraumatização nas atividades que fazemos, especialmente nessas conversas em grupo? Então ele diz, Dr. Hernandes responde, pergunta muito boa, esse trabalho com os jovens é super importante, por isso agradeço pelo seu compromisso com nossos jovens que tanto precisam e muitos deles têm experiências de trauma, como você bem sabe. Eu acho que os jovens têm muita resiliência e muita força. Eu acho que o foco no que é possível, nas fortalezas, nos pontos fortes, qualidades que eles têm, e o que eles trazem é uma maneira de evitar retraumatizar essas pessoas. Então, dependendo do tipo de atividade e do tipo de perguntas, se, por exemplo, você está trabalhando com jovens que são imigrantes nesse país, você deve ter cuidado com o tipo de perguntas que faz ou que tipo de atividades você faz que tem a ver com esses processos de migração e permitir que os próprios jovens possam trazer seus conhecimentos, suas preocupações através de perguntas. Uma maneira importante de atuar é quando você percebe fisicamente que a pessoa não está se sentindo bem. Há algo que pode ser notado fisicamente ou psicologicamente em sua maneira de se vestir, em sua maneira de não olhar, de não fazer contato visual, na maneira como eles se sentam ou cruzam as mãos ou os braços e coisas assim. Tanto para os jovens quanto adultos, é importante que a pessoa observe isso e fale com essa pessoa em particular. E que diga, por exemplo, olha, eu tenho observado, eu estou percebendo essas coisas. Você está bem? Você quer falar comigo individualmente? Ou você gostaria de deixar o grupo por alguns momentos? Por alguns instantes? Você gostaria de caminhar um pouco e falar comigo em nível individual? Em outras palavras, não force uma pessoa, um jovem, a estar no grupo se ele não quer estar lá. E a pessoa pode ser que não lhe diga diretamente, eu não quero estar aqui. Mas eles podem dizer-lhe com essas manifestações físicas não verbais.
E esse desenvolvimento no nível pessoal, em nível individual, vendo os elementos culturais com a pessoa antes e depois do grupo, é extremamente importante para poder abordá-lo. Essa seria uma das minhas respostas à sua pergunta. Próxima pergunta. Você poderia dar algumas dicas sobre como o pessoal da recepção de uma clínica e o pessoal que faz as triagens poderia respeitosamente se conectar com seus clientes latinos e hispânicos, se eles não são latinos ou hispânicos? Então, o doutor Hernandes diz, eu acho que você não tem que ser hispânico ou latino para trabalhar com a comunidade latina ou hispânica. Mas você tem que ter um conhecimento sobre essas famílias, sobre essas culturas. Assim, os elementos culturais que apresentei anteriormente, todos incluindo pessoas que não são latinas ou hispânicas, devem procurar um pouco mais de treinamento nisso. Então, quando você tem esse conhecimento, você pode responder muito melhor nas suas comunidades. E observe que eu conheço pessoas que não falam espanhol, mas que conhecem a comunidade hispânica e latina tão bem, porque eles sabem sobre esses elementos culturais, como o personalismo, sobre a questão da confiança, sobre a questão da definição de família. Perguntas simples como, de que país você é? Que língua você fala? Ou o que o trouxe aqui hoje? Que preocupações você tem? E quando você faz isso de uma forma respeitosa, em um nível individual, e quando você não está apontando para as pessoas o que elas precisam fazer para melhorar, mas você primeiro desenvolve uma confiança para depois chegar nessas questões, então as pessoas podem dizer, eu quero vir aqui, sabe que eu me sinto bem, e ainda que essa pessoa seja ou não latina ou hispânica, pelo menos ela me tratou com respeito e dignidade. Isso é extremamente importante, porque vamos lembrar que há latinos e hispânicos que tratam mal as pessoas também. E há maneiras de abordar essas comunidades. A próxima pergunta. Como podemos incluir a família neste tipo de cuidado? Bom, esse é um dos elementos culturais também que tem a ver com o familismo. Volto a esse assunto. A definição de família para o nosso povo é um pouco diferente da família tradicional nos Estados Unidos. Então, vamos começar com a compreensão de que a família, novamente, pode incluir comadres, compadres, vizinhos, o amigo de infância, a avó, avô, irmãos, irmãs, primos. Então, é uma definição diferente. Então, para mim, comece perguntando ao cliente quem você considera família. Uma conversa geral sobre isso. E então perguntem quem, se alguma dessas pessoas que você poderia incluir nessas conversas, quem você gostaria de trazer aqui? Porque às vezes nós podemos pensar, olha, você deve trazer alguém assim, ou você deve trazer o fulano de tal. Mas essa deve ser uma pergunta que fazemos ao cliente, e ele é quem nos diz, eu gostaria de incluir essa pessoa. Então, temos que desenvolver uma relação com essa pessoa que foi indicada, obter os documentos necessários para serem assinados, para proteger a questão da confidencialidade. Em seguida, fazer uma aproximação e desenvolver um plano. Por que essa pessoa vai vir? O que vamos falar com ela? Ou o que você se sente confortável falando? E o que a pessoa se sente confortável falando?
e desenvolver um relacionamento pouco a pouco. Lembre-se que muitas pessoas nas nossas comunidades vêm para as clínicas, para essas organizações, com outras pessoas. E às vezes, as pessoas que trabalham aí, né, nessas clínicas e agências, perguntam: quem são toda essa gente que vem com você? E há agências e programas que se sentem desconfortáveis porque tem muitas pessoas que vêm e que elas estão falando muito alto na sala de espera. Então, elas vão até essas pessoas e dizem: olha, você não pode trazer todas essas pessoas aqui. Mas eu digo que isso não é bom. Quando a pessoa aparece com 2 ou 3 outras pessoas, isso significa que elas têm um sistema de apoio. Se nos preocupamos com a questão de segurança e confidencialidade, então devemos criar um lugar seguro, devemos pedir para que eles assinem todos os documentos dessa natureza. E em seguida, perguntar ao cliente: quem você quer incorporar? Isso é uma demonstração de respeito, é uma demonstração de força e resiliência, e de que queremos ajudar as pessoas como um todo usando esses elementos culturais. Muito bem. Próxima pergunta. Você poderia compartilhar sua experiência com iniciativas e estratégias que são baseadas na fé para lidar com trauma e também uso de substâncias, uso de drogas? Bom, muitas das pessoas que vêm à nossa agência para receber nossos serviços já estiveram em outros lugares. Nós não somos a primeira linha de defesa ou a primeira opção para essas pessoas com quem trabalhamos muitas vezes. Normalmente, as pessoas vão a um pastor, a um padre, a uma igreja, elas vão a um espiritualista, um santeiro, um benzedeiro ou um curandeiro. De acordo com suas crenças culturais, religiosas e espirituais, eles primeiro vão a esses lugares. Em nossas comunidades, se você se infiltrar bem e observar, há botânicos, há curandeiros e há igrejas. E na minha experiência, quando eu falo com pessoas e desenvolvo essa confiança através do personalismo, e pergunto-lhes, e eu, desde que já o conheça, pouco a pouco, quem mais você buscou para ajuda ou para orientação? E eles dizem: olha, eu fui a pastora inicialmente, olha, eu fui a uma igreja, eu falei com um padre, ou eu falei com uma pessoa do meu centro. E então eu não digo a eles que isso é ruim, eu simplesmente pergunto: como isso te ajudou? O que você aprendeu? E do que mais você precisa? Então, eu incorporo isso no tratamento da pessoa. Eu digo: de que outra forma você vai se envolver em sua igreja ou nessas outras práticas que você tem, que estão ajudando você e que irão continuar ajudando? Em outras palavras, nós somos um outro apoio para essa pessoa. Porque o que devemos tentar entender é como esses outros recursos estão ajudando ou não essa pessoa. Porque nós também podemos não estar ajudando, mas as nossas comunidades sempre irão a outros lugares para procurar ajuda e orientação. E devemos entender isso e incorporar isso nas nossas conversas. E nos Estados Unidos, diz-se que não devemos falar sobre religião ou espiritualidade. Mas com os hispânicos e latinos, isso é necessário. É necessário compreendê-los. É importante que nós, como organizações, como indivíduos, como terapeutas,
psicólogos, psiquiatras e outros, é importante que nós tenhamos relações no nível de comunidade. Porque muitas dessas instituições estão trabalhando com os imigrantes, eles estão trabalhando com pessoas em necessidade. E temos que fazer referências a esses lugares, porque eles têm inúmeros serviços que podem ser úteis para o nosso povo. Mas se nós não soubermos onde eles estão, o que eles fazem, onde eles existem, se eles são apropriados, quais não são muito seguros, ou quais são muito seguros, para as pessoas que têm problemas de imigração, por exemplo. Então, não seremos capazes de ajudar nossos clientes de uma maneira competente. Mais uma pergunta. É importante que a pessoa que está oferecendo o trabalho, o profissional de saúde ou o terapeuta, seja do mesmo sexo que o cliente em cuidados de trauma informados? Então, o doutor Hernandes diz, para algumas pessoas mas não para outros. É como qualquer outra coisa. Alguém vai fazer um tipo de entrevista, ou uma série de entrevistas iniciais com a pessoa quando eles chegam à agência. E, geralmente, essa pessoa, em algumas organizações ou agências, por exemplo, a pessoa que faz a avaliação inicial não é a mesma pessoa que vai ser o terapeuta ou o psiquiatra ou psicólogo dessa pessoa. Então, durante as perguntas iniciais, deve ser perguntado: com quem você prefere trabalhar? Há hispânicos e latinos que não preferem trabalhar com latinos ou hispânicos. Eles preferem trabalhar com um anglo-saxão ou com um afro-americano. Esse é o seu desejo, esse é o seu direito. Há pessoas que preferem falar sobre coisas difíceis em sua língua nativa, em sua primeira língua. E há pessoas que preferem outra língua. E há pessoas que alternam entre uma língua e outra. Tudo isso é a preferência da pessoa. E há pessoas que preferem trabalhar com uma pessoa do mesmo sexo. Há pessoas que preferem trabalhar com uma pessoa da mesma cultura. E é importante que essas perguntas sejam feitas no início e, em seguida, devemos tentar o máximo possível conectar essa pessoa com o que é a sua preferência. Se isso não for possível, porque, obviamente, nem todas as agências têm um pessoal diversificado, é importante informar o cliente que eles decidam se querem continuar ou não, caso a sua agência não tenha o que é a preferência deles. Se eles querem continuar, tudo bem, se não, devemos ter uma lista para poder fornecer referências. Porque o objetivo aqui é que a pessoa melhore. O objetivo não é que que a nossa agência possa ter um maior faturamento, obter mais dinheiro. O nosso objetivo é que a pessoa melhore. Então, esse deve ser o principal fator para ajudar essas pessoas de acordo com suas necessidades e o que eles estão pedindo. Lembre-se também que há muitas pessoas que, quando perguntamos, elas não sabem muito bem como responder. Então, temos que explicar o que estamos tentando perguntar. Imagine, por exemplo, se alguém que tenha um trauma que esteja relacionado a abuso sexual e é uma mulher e seu agressor sexual era um homem. Então, possivelmente, essa mulher pode dizer: eu não quero trabalhar com um homem, eu quero trabalhar com uma mulher. Ou uma mulher lésbica que quer trabalhar com alguém que seja gay. Esse é o seu direito e devemos fazer a pergunta e conectar a pessoa com esse recurso de sua preferência sempre que possível. Mais uma pergunta, esta é a última pergunta.
E, mais uma vez, isso vão aparecendo assuntos novos. Essa próxima pergunta é sobre trabalhar com pessoas idosas. O que posso fazer com idosos ou com adultos mais velhos para que eles se sintam mais confortáveis comigo? Porque eu pareço mais jovem do que eu sou. Bom, isso diz respeito ao elemento cultural com relação à idade, em que os adultos da família se veem como figuras de autoridade. Hoje eu não sou tão jovem, mas quando eu era jovem, eu tive que trabalhar com pessoas muito mais velhas que eu. Demonstrar a alguém que você entende elementos culturais em relação à comunicação é extremamente importante nesses casos. Comunicação, eu estou dizendo a fala ou sobre como as pessoas se comunicam. Por exemplo, há pessoas mais velhas que gostam de ser tratadas mais formalmente, como usar senhor, senhora e não tu ou você. Por exemplo, se você vai dizer tenha cuidado ou que o senhor tenha cuidado e não dizer, por exemplo, te cuida. Essa terminologia que usamos é muito importante. Também há pessoas que olham para a pessoa mais jovem e pensa ou diz: o que essa pessoa pode me oferecer? Como sou muito mais velho do que essa pessoa, ela não tem nada a me oferecer. Então, é preciso reconhecer também que essa pessoa pode ser mais jovem, mas também possui credenciais, educação, conhecimento e que foi para a universidade e assim por diante. Reconhecê-la abrirá as portas para uma conversa um pouco mais próxima. E também a questão da comunicação inclui como as pessoas se olham e quando elas interagem. Eu trabalhei com pessoas mais velhas e às vezes elas não me olhavam diretamente nos olhos. E para muitas pessoas nos Estados Unidos, isso significa que elas não estão prestando atenção. Mas, para muitas pessoas, não olhar nos olhos é prestar atenção e é também mostrar respeito. É o oposto do que estamos tradicionalmente inclinados a ouvir. E tudo isso ocorre dentro da sessão de aconselhamento ou grupo. Finalmente, eu diria que, se a pessoa me disser, olha, quero trabalhar com uma pessoa mais próxima da minha idade, isso é direito dela. E eu não tenho que dizer, não, você tem que trabalhar comigo, goste ou não, porque isso não vai funcionar. Deveríamos começar com a pergunta: com quem você deseja trabalhar? Se possível, conecte-o a uma pessoa mais velha, se for o caso, mas entender esses elementos culturais ajudará nessa questão do desenvolvimento da confiança e da experiência. Isso lhe dará abertura para que a pessoa se sinta um pouco mais confortável. Já aconteceu comigo de estar trabalhando com pessoas mais velhas que me disseram: olha, quando eu comecei com você, eu pensei e vi que você era muito mais jovem. Mas eu lhe dei a oportunidade por causa da maneira como você se apresentou, como você se articulou e coisas assim. Então, isso me ajudou a criar confiança com você. E agora eu não quero trabalhar com uma pessoa da minha idade. Quero trabalhar com você porque você é jovem. Mas isso também pode existir na outra direção. Há jovens que preferem trabalhar com pessoas mais jovens, por causa do seu estilo e expressão de comunicação, que são muito diferentes, pois incorporam a tecnologia, como mensagens de texto, em sua comunicação, e o falar de uma maneira mais informal, que é bem diferente de quando se comunicam com pessoas mais velhas. Então, devemos entender essa competência cultural, porque isso está mudando rapidamente com o uso da tecnologia também. E embora a pergunta não fosse sobre isso, era sobre relacionamentos e comunicação,
sempre devemos incluir o aspecto da tecnologia. Muito bem, então chegamos ao final deste seminário, deste webinar. E aí vocês podem ver na próxima tela as informações de contato do palestrante, que foi o Dr. Hernandes. E peço que vocês esperem para que possam completar a avaliação de satisfação na próxima tela, que vai aparecer com um link. E mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso webinar, proporcionando uma abordagem informativa ao trauma psicológico de maneira culturalmente apropriada. Tenha um ótimo dia.